Quando amamos, estendemos as mãos sem esperar nada em troca. Eu não sei como você chegou até aqui hoje, mas muita gente chega cansada de amar, depois de tentar fazer o bem e receber silêncio, ingratidão ou rejeição. Há pessoas que decidiram amar de verdade e, em troca, foram feridas exatamente por quem esperavam acolhimento. Isso cria uma pergunta silenciosa dentro do coração que quase ninguém verbaliza, mas muitos carregam em segredo. Será que vale a pena amar assim? Será que amar de verdade não nos deixa vulneráveis demais num mundo tão duro? Vivemos tempos em que o amor humano parece sempre condicionado a retorno, reconhecimento ou recompensa. Quando o retorno não vem, o amor começa a esfriar. Quando a resposta não corresponde à expectativa, o coração se fecha. Muitos aprenderam a amar se protegendo, calculando, medindo o quanto entregam para não se machucar novamente. Mas esse tipo de amor nunca foi o amor que Deus sonhou para nós. O problema é que ninguém nos ensinou a amar sem negociar. Ninguém nos preparou para amar sem esperar algo em troca. E quando tentamos amar assim, usando apenas nossas forças humanas, acabamos frustrados e exaustos. Existe uma diferença profunda entre amar por esforço e amar a partir da fonte correta. Quando o amor nasce da expectativa, ele sempre cobra. Quando o amor nasce da carência, ele sempre exige. Quando o amor nasce do medo, ele sempre controla. Por isso, tantos relacionamentos se tornam campos de batalha silenciosos. Por isso, tantas pessoas dizem amar, mas vivem machucadas, defensivas e fechadas. A lógica do amor humano falha, porque ela espera retorno para continuar existindo. Mas o amor segundo Deus flui mesmo quando não há resposta imediata. Jesus nunca ensinou que amar seria fácil. Ele ensinou que amar seria verdadeiro. E o verdadeiro amor não nasce da boca, nasce da decisão. Não nasce do discurso bonito, nasce da atitude silenciosa. Talvez você esteja vivendo exatamente esse conflito agora, tentando amar, mas com o coração cansado. Tentando fazer o bem, mas se sentindo esgotado por dentro. Tentando permanecer sensível, mesmo depois de tantas decepções. Isso não significa que você está errado. Significa que você está tentando amar sem beber da fonte certa. O amor que vem de Deus não depende do que o outro devolve. Ele depende de quem Deus é. Quando o amor nasce em Deus, ele não seca quando o outro falha. Ele permanece porque está ancorado na verdade, não na reação. Esse amor não ignora limites, mas também não se contamina com amargura. Ele age em verdade, mesmo quando dói. Ele se estende sem barganha, sem troca, sem cálculo, e isso confronta profundamente a lógica com a qual fomos ensinados a viver. Talvez seja por isso que amar de verdade nos transforma antes de transformar o outro, porque amar assim nos expõe, nos refina e nos alinha ao coração de Deus. Esse amor não nasce do esforço humano, ele nasce do encontro com Jesus. E quando entendemos isso, algo começa a mudar dentro de nós, mas ainda não é hora de resolver. Agora é hora de reconhecer. Reconhecer como temos amado. Reconhecer de onde temos tirado força para amar. Reconhecer o cansaço que se acumulou ao longo do caminho. Permaneça aqui mais um pouco. Deus ainda está preparando o seu coração. Existe um cansaço que não vem do corpo, mas do coração que tentou amar sem cessar e não encontrou descanso. Esse cansaço aparece quando a entrega é constante, mas a reciprocidade nunca chega. Muitos continuam amando por obrigação, por fé ou por costume, mas já não conseguem sentir leveza nesse amor. E quando o amor perde a leveza, ele começa a pesar como um fardo invisível. Há quem continue fazendo o bem, mas por dentro esteja se fechando pouco a pouco. Há quem sorria por fora, mas carregue mágoas não resolvidas no fundo da alma. Esse tipo de desgaste
não surge de uma grande ferida, mas de pequenas decepções acumuladas, pequenas palavras que machucaram, pequenas ausências que doeram, pequenas expectativas frustradas que nunca foram verbalizadas. Com o tempo, o coração aprende a se proteger, e a proteção vira distância. A distância vira frieza, e a frieza começa a ser confundida com maturidade. Mas Deus nunca chamou frieza de maturidade. Ele chamou amor verdadeiro de maturidade espiritual. O problema é que amar como Deus ama parece arriscado demais para quem já foi ferido. Parece perigoso demais para quem já se decepcionou profundamente. Por isso, tantos escolhem amar menos para sofrer menos. Mas amar menos nunca trouxe cura para ninguém. A Bíblia nos apresenta um amor que não nasce da expectativa humana. Um amor que não se baseia no mérito do outro. Um amor que não se move pela troca, mas pela verdade. Esse amor não é ingênuo. Ele é consciente. Ele sabe que pode doer, mas escolhe permanecer fiel ao que é correto. Jesus não amou porque foi correspondido. Ele amou porque decidiu amar. Ele estendeu as mãos, mesmo sabendo que muitos não responderiam com gratidão. Ele ofereceu graça, mesmo sabendo que seria rejeitado. E é exatamente esse amor que ele nos convida a aprender. Não um amor fraco, não um amor passivo, mas um amor firme, verdadeiro e alinhado com o coração do Pai. Esse amor não nasce naturalmente em nós. Ele precisa ser aprendido. Ele precisa ser cultivado. Ele precisa ser recebido antes de ser compartilhado. Ninguém consegue amar assim por muito tempo, se não for constantemente abastecido por Deus. Por isso, esgotamento acontece quando tentamos amar com nossas próprias reservas. Reservas humanas acabam, reservas emocionais se esgotam. Reservas espirituais precisam ser renovadas. Deus nunca pediu que você produzisse amor do nada. Ele pediu que você permanecesse nele, porque quando permanecemos em Deus, o amor flui, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às decepções, mesmo quando não há retorno imediato. Esse é o ponto onde o coração começa a ser preparado. Preparado para amar sem barganha. Preparado para amar em verdade. Preparado para amar a partir de Deus e não da carência humana. Ainda não é hora de agir. Ainda não é hora de decidir. Agora é hora de permitir que Deus revele como Ele ama. Permaneça aqui mais um pouco. O coração ainda está sendo alinhado. Quando falamos de amor verdadeiro, precisamos encarar uma verdade que nem sempre é confortável. Amar como Deus ama exige mais do que boas intenções. Exige transformação interior. O amor humano, quando não é tratado, naturalmente busca retorno, reconhecimento e validação. E quando isso não acontece, o coração começa a cobrar, mesmo que em silêncio. Esse tipo de cobrança não aparece em palavras duras, mas em afastamentos sutis. Aos poucos, o amor vai sendo condicionado. Se o outro responde, eu continuo. Se não responde, eu me fecho. Esse ciclo é comum, mas não é o padrão do reino de Deus. Jesus nos ensinou um amor que não depende da reação do outro para permanecer verdadeiro. Ele nos ensinou que amar é uma decisão espiritual, não apenas um sentimento emocional. Esse confronto é necessário porque muitos confundem amor com troca justa, mas amor não é contrato. Amor é entrega consciente. Isso não significa aceitar abusos ou viver sem limites. Significa decidir não permitir que a falta de resposta do outro determine quem você se torna. Quando deixamos o comportamento do outro definir nosso amor, entregamos nossa identidade nas mãos dele. E Deus nunca nos chamou para amar dessa forma. Ele nos chamou para amar a partir daquilo que recebemos dele. Por isso, antes de amar o próximo, precisamos aprender a permanecer no amor de Deus. Sem essa fonte, o amor vira esforço pesado. Com essa fonte,
O amor se torna firme, mesmo em ambientes difíceis. Muitos se frustram porque tentam amar sem antes serem curados. Tentam oferecer o que ainda não receberam plenamente. E isso gera desgaste, ressentimento e muitas vezes culpa espiritual. Mas Deus não cobra amor perfeito de corações feridos. Ele oferece cura antes de exigir maturidade. O confronto aqui não é para acusar, mas para alinhar. Alinhar expectativas, alinhar motivações, alinhar a origem do amor que estamos oferecendo. Amar como Deus ama não significa sentir sempre vontade de amar. Significa decidir amar, mesmo quando o sentimento oscila. Essa decisão não nasce da força humana, ela nasce da comunhão com Deus. Por isso Jesus disse que o verdadeiro amor se manifesta em ação e em verdade. Ação sem verdade vira ativismo vazio. Verdade sem ação vira discurso religioso. O amor verdadeiro une os dois. Ele age porque conhece a verdade. Ele permanece porque está firmado em Deus. Esse tipo de amor confronta nosso orgulho, confronta nossa necessidade de controle, confronta nossa expectativa de retorno imediato, mas é exatamente esse confronto que nos liberta. Liberta de amar por carência, liberta de amar por obrigação, liberta de amar para ser reconhecido e prepara o coração para amar por obediência e verdade. O amor verdadeiro começa a ser testado não nos grandes gestos, mas nas pequenas atitudes do cotidiano. Ele se revela quando a resposta não vem, quando o reconhecimento não acontece e quando o silêncio parece maior do que o esforço feito. É nesse lugar que muitos desistem, não porque deixaram de amar, mas porque se cansaram de esperar retorno. O amor, segundo Deus, não se alimenta da reação do outro. Ele se sustenta na convicção interior. Por isso ele permanece firme, mesmo quando não é compreendido. Na prática, amar assim exige escolhas conscientes todos os dias. Escolher não responder com dureza quando a frustração aparece. Escolher não fechar o coração quando a decepção tenta se instalar. Escolher agir com verdade, mesmo quando seria mais fácil se afastar. Esse tipo de amor não acontece automaticamente. Ele precisa ser cultivado, e cultivar exige vigilância interior. Exige perceber quando o coração começa a se proteger mais do que deveria. Exige reconhecer quando o orgulho tenta assumir o controle. Muitos acreditam que amar como Deus ama significa se anular. Mas amor verdadeiro não anula identidade. Ele a fortalece. Ele não apaga limites. Ele os torna mais saudáveis. Ele não ignora a dor, mas não permite que a dor determine as ações. No dia a dia. Esse amor se manifesta em atitudes simples mas profundas. Em ouvir sem preparar uma defesa. Em perdoar sem exigir explicações imediatas. Em continuar fazendo o bem mesmo quando ninguém percebe. Esse amor também confronta nossas reações automáticas. A reação de se fechar. A reação de se afastar, a reação de endurecer para não sofrer de novo. Amar como Deus ama é escolher não permitir que experiências passadas definam comportamentos futuros. É permitir que a verdade de Deus seja mais forte do que as memórias de dor. Isso não apaga o passado, mas ressignifica a forma como ele nos afeta. Quando o amor nasce em Deus, ele não se torna refém do medo. Ele não se curva à frustração, ele não se esgota na falta de resposta. Esse amor se renova porque não depende do outro para existir, depende de Deus. Por isso ele não seca, por isso ele não se torna amargo, por isso ele continua fluindo mesmo em ambientes difíceis. Na prática, viver esse amor transforma a maneira como lidamos com pessoas, conflitos e expectativas. Transforma a forma como reagimos às falhas alheias. Transforma a forma como tratamos quem não nos trata bem. Não porque somos fortes, mas porque estamos firmados em algo maior. Esse amor não é natural. Ele é
espiritual. Ele não nasce do esforço humano, ele nasce da permanência em Deus. E quanto mais permanecemos, mais esse amor se torna visível em nossas atitudes, sem alarde, sem necessidade de reconhecimento, sem barganha. Esse é o amor que transforma ambientes. Esse é o amor que cura relações. Esse é o amor que revela Deus através da vida. Depois de tudo o que foi falado, é possível que algo dentro de você esteja sendo tocado de forma mais profunda e silenciosa. Esse toque não vem como cobrança, vem como convite. Convite para parar de tentar amar apenas com esforço humano e permitir que Deus trate a fonte desse amor. Amar como Deus ama começa quando reconhecemos que sozinhos não conseguimos sustentar esse padrão por muito tempo. Esse reconhecimento não é fracasso espiritual, é maturidade. Muitos se sentem culpados por não conseguirem amar sempre do jeito certo. Mas Deus não trabalha com culpa. Ele trabalha com verdade e restauração. Talvez você perceba agora que parte do peso que carregava vinha da tentativa de corresponder a expectativas que não eram sustentáveis. Deus nunca te pediu perfeição emocional. Ele pediu um coração disponível, um coração disposto a ser moldado, um coração disposto a aprender a amar de novo, do jeito certo. Esse é o momento de desacelerar por dentro, de permitir que a palavra encontre espaço, de soltar defesas que foram criadas para sobreviver, mas que hoje impedem o amor de fluir. Deus não ignora as feridas que você carrega. Ele as conhece pelo nome. Conhece as histórias por trás delas, conhece as tentativas de continuar mesmo machucado, e Ele não te chama para amar negando essas dores. Ele te chama para amar sendo curado nelas. Esse processo não acontece de uma vez, ele acontece à medida que confiamos, à medida que entregamos, à medida que permitimos que Deus reordene sentimentos, expectativas e reações. Talvez você esteja percebendo que amar verdadeiramente exige mais dependência de Deus do que força pessoal. Exige mais comunhão do que estratégia emocional. Exige mais permanência do que tentativa isolada. Esse é o ponto onde o amor começa a deixar de ser um peso e passa a se tornar um fruto. Fruto que cresce naturalmente quando a raiz está certa. Fruto que não depende de aplauso. Fruto que não exige retorno imediato, fruto que permanece mesmo quando o ambiente é difícil. Esse amor não precisa ser anunciado, ele é percebido, ele é vivido, ele é testemunhado em atitudes simples e constantes. Agora, antes de avançarmos, permita-se ficar alguns instantes em silêncio interior, não para fugir da realidade, mas para permitir que Deus continue trabalhando em você. Respire com calma, descanse, a mente deixe o coração ouvir. Deus ainda não terminou. Agora, se você puder, permaneça mais um pouco em silêncio, porque este é um momento de conversa sincera com Deus, sem pressa e sem defesas. Eu não sei como você chegou até aqui hoje, mas Deus conhece exatamente o estado do seu coração neste instante. Senhor, diante de Ti, colocamos tudo o que aprendemos a chamar de amor, mas que muitas vezes foi apenas esforço, medo de perder ou necessidade de ser aceito. Colocamos também as feridas que surgiram ao longo do caminho, as decepções que nos fizeram endurecer e as defesas que criamos para não sofrer de novo. Hoje nós pedimos que o Teu amor nos alcance não como conceito, mas como presença viva, que cura, restaura e reorganiza o interior. Ensina-nos a amar a partir da fonte certa, não da carência, não da expectativa humana, não da cobrança silenciosa. Que o Teu Espírito Santo trate as áreas onde o amor se tornou pesado, cansado ou condicionado demais. Traz leveza onde houve exaustão emocional. Traz verdade onde houve confusão entre amor e dependência.
Traz cura onde houve feridas que nunca foram ditas em voz alta. Que o teu amor nos ensine a colocar limites sem endurecer o coração. Que nos ensine a permanecer firmes sem perder sensibilidade. Que nos ensine a fazer o bem mesmo quando não há reconhecimento imediato. Agora, se puder, fique alguns instantes em silêncio, apenas respirando, permitindo que Deus continue trabalhando dentro de você. Não apresse esse momento. Deus trabalha profundamente quando cessam as tentativas de controle. Que este silêncio seja um lugar de restauração interior. E antes de encerrarmos, eu quero te convidar a um gesto simples, mas cheio de significado espiritual. Se este devocional falou com você, escreve aqui nos comentários uma palavra que represente o tipo de amor que você deseja viver a partir de hoje. Essa palavra não é para mim, é um posicionamento diante de Deus. Se esses devocionais têm te ajudado a manter um tempo diário com Deus, permanece comigo nessa caminhada. Se inscreve no canal para continuar recebendo diariamente essas mensagens de alinhamento, reflexão e cuidado espiritual. Eu também vou deixar fixado nos comentários uma indicação de leitura devocional que pode te ajudar a sustentar esse hábito todos os dias. É uma leitura simples e profunda e usando o meu cupom você tem acesso a um desconto especial como incentivo para continuar firme nesse tempo com Deus. Se você conhece alguém que está cansado de amar e precisa aprender a amar de um jeito novo, compartilhe esta mensagem com essa pessoa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele renove a sua forma de amar. Que Ele cure o que ficou ferido no caminho. Que Ele te ensine a amar em verdade. Descanse agora, respire fundo, permaneça no amor de Deus. Deus está com você.